Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Márcio Filomeno e quero trazer uma mensagem para o seu coração, continuar as séries que eu estava ministrando ao coração de vocês sobre frutos do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre mansidão. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O que é a mansidão? Mansidão é algo que muitos entendem errado, muitos compreendem de uma maneira diferente e muitos não sabem qual é o real sentido da mansidão. A gente pode perceber na Bíblia que Jesus era um homem manso no seu ministério. Era alguém que suportou muitos ataques, muitas investidas, muitas calúnias e nunca perdeu o foco, nem perdeu a direção e nem perdeu o propósito dele ali na terra, que era anunciar o Evangelho, que era trazer cura, trazer libertação e trazer entendimento às pessoas famintas. Então Jesus não perdeu o foco. O fruto do Espírito é algo tão maravilhoso que nos ensina a nossa jornada como cristão, para nós suportarmos coisas que outrora nós não suportaríamos se não fossem os frutos do Espírito. Mesmo assim, ainda acontece algumas vezes de nós esquecermos desse dom e não fazemos aquilo que o Senhor nos ensina, que está escrito em Gálatas capítulo 5, 22, sobre esses frutos. Agora eu quero compartilhar com você e dizer ao certo como nós podemos usar a mansidão em favor do reino, em favor da nossa salvação. Eu creio que você já foi atacado, eu creio que você já foi caluniado, eu creio que muitas vezes já tentaram tirar o seu foco, a sua visão, e algumas vezes você falhou, como eu já falei também, e explodimos e perdemos a direção de tudo, e a gente sabe quando nós perdemos o controle de tudo, nós podemos ter até a razão, mas devido ao descontrole, devido à explosão de sentimento, nós ainda fazemos coisas além, ainda que depois nos arrependemos. E por isso que a mansidão tem um papel tão importante na vida do cristão. Porque nós somos muitas vezes perseguidos, atacados, caluniados, na maioria das vezes por causa da nossa fé, na maioria das vezes por causa de nós queremos viver uma vida abençoada, termos um bom relacionamento com Deus, sermos marido de uma só mulher, não bebermos, não nos drogarmos, não nos prostituirmos, e muitas vezes as pessoas tiram sarro de nós, as pessoas chamam nós de crentinhos, santarrões, religiosos e coisa e tal. Eu confesso que no começo da minha caminhada com Cristo, eu perdi muitas vezes o controle, quando eu era afrontado nisso. Eu não sabia exercer ali a mansidão, não conseguia dominar ali o meu instinto de ser humano. E eu acabava explodindo, e quando explodia, eu acabava falando que não devia, porque eu não conseguia me controlar. E por isso, com o decorrer dos anos, a prática da palavra de Deus e convivendo com a mensagem e a ministração, eu pude ir aprendendo, porque a gente aprende muito com as consequências dos nossos erros. E aquele que não é manso, aquele que é explosivo, ele muitas vezes ele fala o que não quer, ele faz o que não quer e depois ele se arrepende. Ele se arrepende duramente daquilo que fez. E aí o que acontece? Ele acaba tendo que voltar atrás. Então por isso que é importante a gente exercer a mansidão na vida da gente, no nosso ministério, para nós não nos arrependermos daquilo que falamos, daquilo que fazemos. Preste bem atenção. Ser manso não é ser covarde, não é ser capacho de ninguém, mas é saber lidar com situações difíceis que vêm sobre a nossa vida. Mais uma vez, quando somos afrontados, quando somos perseguidos, quando somos caluniados, ou quando alguém, um enviado do inimigo, quer tirar a nossa paz, tirar o nosso foco, só para suscitar em nós o velho homem, com palavras, com atitudes. É a hora onde nós temos que, em Deus, nos controlar e ter a razão e o controle da situação e devolver a resposta à altura, não perdendo o foco da salvação, não mentindo, não falando nenhuma palavra, nenhum palavrão, nenhuma palavra imprópria, e nem tendo uma conduta que não condiz com a tua vida de cristão. Então, por isso, nós temos que nos controlar.
Nós temos que ter a mansidão. Isso é muito importante. Aí você vai falar, mas eu não sou de ferro. Ninguém é de ferro. Ninguém é super-homem. Ninguém é nenhum herói da Marvel ou da Comics e outras coisas tal. Nós somos seres humanos que temos sentimentos. Mas a Bíblia nos ensina a lidar com essas situações exercendo a mansidão. Jesus não teve? Muitas vezes foi afrontado pelos fariseus, pelos os sacerdotes, pelos escribas. Eles andavam procurando onde Jesus estava, eles estavam ali para tentar achar um erro em Jesus. Jesus nunca perdia o foco, Jesus nunca perdia ele sempre dava a resposta à altura. Isto é, ele não perdia o propósito dele, que era pregar a palavra, trazer ao entendimento dos homens. Ora, se Jesus perdesse o foco ali, ele não daria testemunho do Deus que ele estava a serviço. Ele estava ali em serviço do próprio Deus para anunciar e trazer a salvação a mim e a você. Então o inimigo ia de todas as formas querer tirar o foco dele, causar nervosismo, causar coisas ruins, mas Jesus sabia o que estava fazendo. E nós somos discípulos de Jesus. Nós não podemos perder o nosso foco. Aí tem momentos difíceis em nossas vidas que nós temos que parar. Até algumas vezes contar até 3. Fala, peraí, eu sei quem eu sou em Deus, eu sou um cristão. Eu não vou me rebaixar diante dessa situação. Eu vou resolver a situação da melhor forma possível, porque eu sou um cristão. Então eu vou me colocar como cristão e vou resolver a situação. Não vou baixar a cabeça, não vou me humilhar, mas eu vou colocar o meu ponto de vista como cristão. Ele vai saber que Deus está em mim e a mansidão opera em meu coração e eu não vou perder o controle da situação. Preste atenção, meu querido amado irmão e amigo. Ser manso não é ser capacho de ninguém, mais uma vez. Ser manso não é ser covarde, não é aguentar tudo calado, mas é esperar o momento certo para dizer e dizer coisas que têm efeito, que produzem efeito sobre a vida, sobre a situação das pessoas. Por isso, existe esse ministério. Eu já conheci muitas pessoas muito amáveis, muitas pessoas muito maravilhosas, mas por situações elas perdiam o controle. Eu trabalhei com um amigo meu, ele estava no começo da conversão dele. Ele já tinha se batizado, já tinha algum mês, ele era gesseiro, ele é gesseiro. E ele, na época, fazia-se os gessos, não era como hoje as placas de drywall, aquelas placas grandes, armação, depois vem a placa, quem é gesseiro sabe o que eu estou dizendo. Mas eram umas placas enormes, acho que 4x4, muito pesada, onde eles tinham que chumbar, né, no teto com uma pistola que chumbava os pinos e amarrava os arame, e eles faziam isso, né? Ia nivelando. E quando ele estava fazendo o trabalho e não dava certo, ele dava uma crise nele de nervoso, que ele saía murrando, e tudo, o teto, e aquilo que ele havia feito, ele estragava tudo, e era só uma parte que ele havia errado, mas ele ficava tão nervoso que ele saía, sabe, destruía tudo. E aí eu parava e falava, meu Deus, sabe, e aí eu falava, mas para que isso? Aí depois ele tinha que arrancar o que estava feito, arrancar o que estava mal feito e fazer tudo de novo. Então, não adiantava nada. Era preciso parar, há momentos que a gente precisa parar, pensar, raciocinar. Mas também há momentos que a gente precisa agir, agir logo, agir rápido. Mas esses momentos precisa ter controle da situação e controle de si mesmo. É muito importante. Às vezes você está olhando e fala, mas não é fácil, eu já vivi situações. Não é mesmo fácil. Mas a gente precisa buscar isso em Deus, a mansidão para lidar com essas situações. Porque nós, seres humanos, nós somos muito fácil mesmo se nós não tivermos Deus exercer essa arma que o Senhor dá para nós de perder a direção. Eu já vi homens calmos, e dizem, né, algumas pessoas falam que os calmos são os mais perigosos, e realmente eu já vi pessoas calmas perdendo o controle, se tornando quase que um monstro, porque não conseguiu exercer o seu domínio próprio. Mas essas pessoas, algumas delas não conheciam a Deus, não conheciam o poder
que tem de nós estarmos em Deus, porque nós temos um motivo a mais para exercer o controle da situação, porque existe o testemunho de cristão e também existe o testemunho de um homem de bem, de um pai de família, que eu creio que muitas vezes também o homem, o pai de família é afrontado, é perseguido e muitas vezes ele toma o controle da situação para não fazer nada de errado, para não prejudicar a esposa, os filhos, para não parar na cadeia, para não ser processado, para não sofrer retaliação. Ele pensa muitas vezes, mas a maioria das vezes ele não pensa. Mas para nós que somos cristãos, isso é testemunho de ser cristão, de ser um servo de Deus. E não se deixar se levar por este mal que muitas vezes quer nos afastar de Deus e quer denegrir a imagem do Evangelho. Seja testemunho do Evangelho, testemunho de Jesus, e consiga em nome de Jesus exercer esse fruto tão maravilhoso que é a mansidão. A mansidão, ela traz paz, porque as pessoas veem uma pessoa em situações difíceis e a pessoa espera, ele não vai deixar barato, ele vai fazer tal coisa, mas aí a pessoa vê, nossa, a posição dele foi completamente diferente. Isso vai gerar nas pessoas ali a vontade de querer saber por que a pessoa, ainda mais quando a pessoa era explosiva e ela passou a ser calma. A pessoa fala, mas ele, noutra hora, ele ia arrebentar tudo, ele ia ir para cima, mas agora ele está agindo diferente. Por quê? Ele entendeu o que a Bíblia diz, a mansidão. A mansidão, ela traz para nós a paz, o controle de toda e qualquer situação. Por isso, em nome de Jesus, use essa mansidão para que você possa continuar a tua caminhada com Jesus, a tua caminhada como ser humano, como pai de família, como chefe de família, como um encarregado de uma empresa, um líder, um grande CEO, alguém importante para pessoas, aonde existem pessoas te olhando. Muito obrigado por ouvir essa mensagem. Eu durei um tempo para postar vídeos, a vida é muito corrida, né? Nós estamos com um ministério novo, meu e da minha esposa, então nós estamos correndo para lá e para cá, e faculdade, coisa e tal, mas eu louvo a Deus que consegui fazer esse vídeo. Deus abençoou que eu estou com um equipamento aqui do YouTube, embora não seja youtuber, para poder trazer um conteúdo melhor para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like, de compartilhar esse vídeo, porque há muitas pessoas que precisam ouvir, precisam saber dessa mensagem para poder continuar seguindo a sua vida nessa terra. Muito obrigado, fique com Deus e a próxima nós voltamos. Eu creio que o próximo vídeo que nós vamos fazer, deixa eu olhar aqui na Bíblia, o próximo vídeo que nós vamos fazer vai ser a temperança, né, que eu creio que é quase igual. Nós vamos falar sobre esse tema. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Não esqueça de compartilhar, de dar o like, aciona os sininhos aí das notificações para receber vídeos novos. Deus abençoe, um beijo imenso em seu coração.